Boas energias. Continuação do capítulo 3. O DNA lixo, na verdade, é quem comanda os genes, afirma Mark Chastain, da Universidade de Yale, que participou da pesquisa Eric Green, diretor do National Human Genome Research Institute, completa. Sabemos que a primeira conclusão está errada. A maior parte do genoma está envolvida em uma completa coreografia molecular responsável por converter genética em células. Mais de 30 trabalhos publicados simultaneamente em 4 revistas científicas de peso, entre elas Nature e Science, descartam em definitivo o termo pejorativo, confirmando várias evidências acumuladas ao longo dos anos do que o DNA lixo não é lixo coisa alguma. Francis Crick, biólogo, biofísico e neurocientista britânico, responsável pela descoberta do DNA em 1953, ao lado do pesquisador James Watson, afirma, entretanto, que uma molécula de DNA é incapaz de se construir sozinha. Ou seja, para que isso aconteça, são necessárias proteínas. Porém, as proteínas sozinhas também são incapazes de reproduzir sem o DNA. Assim, para que a vida aconteça, é necessária uma síntese desses dois sistemas moleculares, DNA e proteínas. Diante desse fato, segundo Crick, o DNA, portanto, tem origem cósmica. O DNA contém a energia do universo, da matriz divina, a substância original da criação, a matriz holográfica. Conforme afirma o autor Greg Braden, essa evidência nos leva a crer que nosso DNA e o universo, de fato, mantêm uma conexão profunda e quântica, sem qualquer dissociação energética ou separação vibracional. Recentemente, ao analisar a composição das células, pesquisadores descobriram que o núcleo de qualquer molécula é formado unicamente por energia substancial, ou seja, a mesma energia do universo, o próprio vácuo quântico, a substância amorfa, o éter divino, que está impregnado em todos os seres, seja animado ou inanimado. Para a ciência e a física quântica, essa energia se trata do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, como ficou conhecida popularmente. No âmbito científico, essa pode ser a comprovação de que tudo parte de uma origem cósmica, inclusive o nosso DNA. Tudo carrega a mesma energia de Deus, a mesma centelha divina, a energia da criação, a substância amor. Portanto, todos são uma coisa só, pertencem à mesma essência original da vida, do campo quântico da realidade. Mais do que isso, podemos cuidar que cada
que nada é sólido e tudo é energia em diferentes estados de vibração. Na visão da espiritualidade sagrada, somos feitos da mesma energia de toda a criação. O nosso DNA é o mesmo de Deus, nós do Criador, da fonte suprema da vida. Logo, Ele é perfeito, sublime, próspero, rico e absoluto. Porém, desde os nossos primeiros anos de vida, a energia essencial desse dispositivo foi deturpada e corrompida com o excesso de informações, crenças, dogmas e condicionamentos impostos a nós pela sociedade. Somos a própria energia primária do universo e a livre expressão de amor infinito em plena existência. Assim, existe uma matriz holográfica perfeita de nossa origem, sem nenhum tipo de enfermidade, livre, solta, feliz, grata, bem-sucedida, rica, abundante e preenchida apenas por amor e luz. Flor da vida, matriz holográfica arquetípica do universo. O universo é formado por imagens representativas desde o seu surgimento. Existe um arquétipo primário que o representa e traz a geometria sagrada, chamado Flor da Vida. O símbolo é formado por 19 círculos e todos estão entrelaçados de maneira especial e única. No âmbito da geometria sagrada, a flor da vida representa o padrão de toda a vida e toda a criação, ou seja, tudo parte dele. A imagem arquetípica, a vibração, a frequência e os elementos essenciais de cada forma ou componente quântico da vida. No interior da flor da vida há uma forma conhecida como fruto da vida. Esse modelo consiste em 13 esferas que contemplam inúmeras leis matemáticas e geométricas, as quais representam todo o universo. A flor da vida contém o padrão da criação e da vida em todo lugar. Neste capítulo, ainda será abordada a relação entre a flor da vida e a criação de uma nova assinatura vibracional no universo. Tudo está entrelaçado de maneira energética e vibracional. Cada molécula de vida, cada célula em nosso corpo conhece e reconhece o padrão arquetípico da flor da vida. Esse código contém toda a sabedoria do universo de maneira similar ao conteúdo do código genético inserido no DNA de cada pessoa. Compreender a essência e o valor da flor da vida ultrapassa qualquer forma convencional de ensinamento. Essa imagem original e primária do universo está na estrutura e na sustentação vibracional da própria realidade, da existência da vida e de todos os seres. No campo da ciência e da física quântica, o arquétipo da flor da vida é encontrado em todas as formas, frequências e harmonias de luz, som e música. Tudo está contido nesta estrutura geométrica,
Nela existe um padrão holográfico que define a forma tanto dos átomos como das galáxias. O seu sonho de prosperidade também está contido no padrão e na estrutura da flor da vida. Você só precisa formatá-lo dentro de si e se preparar para viver a experiência de realização holográfica. No decorrer deste capítulo, vou apresentar uma técnica para criar uma nova assinatura vibracional usando o poder holográfico da flor da vida, com o intuito de realizar e materializar seus desejos. Deus holográfico é a projeção da realidade. Na flor da vida está a mente de Deus. A flor da vida é propriamente o holograma original da realidade e a projeção quântica de tudo que conhecemos. A flor, o primeiro arquétipo do universo, representa a extensão mais profunda e criativa da consciência universal, ou seja, da mente de Deus e da nossa existência. Ambas as mentes, humana e divina, são uníssonas, unificadas. Cada ser é apenas uma extensão energética da flor da vida ou do arquétipo original do universo. A extensão e o aspecto criativo da própria existência. Tudo se liga com essa consciência, nesse campo que podemos chamar de campo unificado de inteligência ou domínio de potencialidade pura. Posso chamar ainda de campo quântico ou matriz holográfica. Nele, somos capazes de produzir a realidade por meio do fenômeno do colapso da função de onda. A flor da vida ou matriz holográfica torna tudo uma experiência fascinante, consciente no tempo e espaço. A partir desse campo vibracional, o vácuo quântico dentro da consciência do todo, unificada a você, partindo da essência e do arquétipo da flor da vida, tudo é possível. Todos os sonhos existem. Todas as infinitas possibilidades estão ao seu dispor. Você só precisa escolher o melhor futuro e sua melhor versão mais sublime. Todas as possibilidades são holográficas e quânticas. Tudo é uma projeção da sua mente e do seu desejo, iminente atrelados à consciência do Criador. Basta se conectar com a essência do universo em uma ação no mínimo de uma ação de mínimo esforço e eficácia sagrada. Assim, o universo opera as leis da física quântica, agem pelo fluxo natural da vida, pela ordem precisa da criatividade divina, para transformar seu desejo de prosperidade em eventos reais. A mente holográfica de Deus opera dessa forma. Você é apenas a extensão dessa projeção quântica, assim como seus desejos de abundância. Você é o próprio artesão vibracional do universo. Precisa apenas se conectar intencionalmente com a energia primária, a flor da vida e a consciência quântica do todo, que existem e vibram em cada célula do seu corpo, em cada fragmento
dentro da sua existência e dentro do seu DNA milionário. Rejuvenescimento físico, Limpeza emocional para a frequência original. Conforme tenho apresentado até aqui, o seu DNA milionário está contido na sua essência original. Mas, para que você possa acessá-lo, será preciso recuperar a sua frequência original. E a melhor ação para isso é limpar as emoções negativas do inconsciente e liberar todo o pensamento confuso da mente. Para isso, você deverá se manifestar através do amor, subir a sua vibração para uma energia acima de 500 Hz, vibrar na luz, na alegria e na gratidão incondicional. Essa deve ser a sua conduta a partir de agora. Se quiser ativar as poderosas propriedades quânticas do seu DNA e se reconectar com Deus, o Todo, a consciência universal e inteligência infinita, a fonte primordial e perfeita da vida e de toda a existência. Conforme Deepak Chopra sugere, essa é a maior ferramenta para acessarmos a potencialidade pura, percorrermos a própria mente de Deus, o espaço da criatividade, da intuição divina, o cérebro quântico que mantém todas as coisas interligadas e unidas dentro de uma plataforma de energia, frequência e vibração. Iceberg das emoções inconscientes. O iceberg das emoções faz um paralelo com uma escala de Hawking das emoções humanas e com a roda da vibração, criada e desenvolvida por mim. Ele representa como as nossas emoções influenciam a criação da realidade e tem relação direta com o inconsciente, com a parte consciente da mente e com o padrão vibracional de cada pessoa. A imagem mostra que 95% do nosso potencial de realização está no inconsciente ou na parte de baixo do iceberg das emoções. Na maioria das vezes, sem o nosso conhecimento. Apenas 5% está no plano da consciência. É o seu desejo consciente. Na parte inferior, nos 95% ocupados pelo seu inconsciente, estão sediadas todas as emoções negativas, as crenças limitantes, os sentimentos de medo, autodestruição, angústia, julgamento, culpa, ciúme, ego, inveja, raiva, ódio, vitimização, desamor, falta de merecimento, inferioridade, desespero, mágoas, insegurança e todo tipo de emoção conflitante. Ou seja, tudo aquilo que impede de realizar seus sonhos e de ser próspero. Na ilustração, todas as emoções que vibram em frequência muito baixas, menores do que 200 Hz, bloqueiam sua mente. Portanto, são desprovidas de poder quântico e vibracional para impulsionar e promover a criação e a manifestação da realidade em sua vida. Tudo está ali e permanecerá, a não ser que você se reprograme. Você precisa saber que cria quando agradece, mas também quando julga, aponta, teme ou reclama. Para entender como funciona a relação das emoções da cocriação da prosperidade, veja.